Olá, seja bem-vindo à nossa série dos 10 bloqueios mentais que impedem suas ideias e seus projetos de prosperarem. No episódio de hoje, o terceiro bloqueio mental que impede essas ideias de prosperarem, que é siga as regras. Eu coloco um parênteses ali e as desafie. Talvez isso seja o que vai fazer a gente passar por esse bloqueio. Veja que até o século XIX, a água encanada limpa era uma novidade ou não era levado tão a sério nas grandes cidades. E aí quando se provou que ela transmitia uma série de doenças, a água suja encanada, a água não tratada encanada, ela passou a ser uma grande ideia, mas a regra até então era que a água não era, a água limpa não era tão importante. Até o século XXI, as informações limpas também não eram de grande importância. O primeiro a dar a notícia era mais importante, ou o timing em dar a notícia era mais importante do que se a notícia é verdade ou não. Até 2020 era comum as pessoas ocidentais se cumprimentarem dando as mãos. Siga as regras e as desafie. Eu falei no último episódio sobre uma ideia do século VII que pode nos dar alguns insights interessantes aqui. O reconhecimento dos padrões. Até esse século ali, o grego e o latim clássico não utilizavam espaçamento entre as palavras. Então, dá uma olhada aqui, tenta ler isso aqui, o que eu escrevi aqui. Provavelmente você levou o dobro do tempo que levaria para ler essa palavra aqui sem espaços. E a ideia dos monges ali no século VII foi, quem sabe a gente coloca um espaço para que a gente consiga reconhecer algumas palavras aí no meio. E aí veja que a serendipidade, esse termo usado para uma busca, ou você encontra algo que não estava procurando, a serendipidade agiu aí, que não só facilitou a leitura, como também dobrou a velocidade da leitura. Veja só, então um padrão que foi quebrado, além de facilitar a leitura, facilitou ou deu velocidade à leitura. Uma quebra de padrões. Agora dá uma olhada no teclado do seu computador. O teclado do seu computador, provavelmente, se é um desse aqui, ele é no padrão chamado padrão QWERTY, que são aquelas primeiras letras aqui do seu teclado, né? Começa com Q, W, E, R, T, I, e isso aí é o chamado padrão QWERTY. Só que quando a máquina de escrever foi inventada lá por 1870, havia um problema. As teclas enroscavam, para quem conhece a máquina de escrever, as teclas enroscavam. E essa era uma das grandes reclamações, que aquelas hastezinhas frequentemente tinham esse tipo de problema. E aí a ideia mirabolante que os caras tiveram foi, bom, vamos colocar então as letras mais utilizadas nos dedos mais fracos, veja que o A está ali no seu dedinho, né, o dedinho mais fraco. Vamos colocar ali, daí a gente diminui a velocidade de digitação do pessoal e aí as hastezinhas param de enroscar. Na verdade, uma péssima ideia. Mas veja que essa péssima ideia, olha para o teclado digital do seu celular ali que ele aparece quando você vai digitar uma mensagem no aplicativo qualquer. Qual é o formato que aparece ali no seu teclado digital? Esse mesmo. Não é uma regra obsoleta? Esse é o teclado QWERTY, que persiste por todos esses anos, fruto de uma ideia bizarra. Então, como eu identifico as ideias ultrapassadas? Sabe aquele hábito de assistir sempre o mesmo telejornal, sempre no mesmo horário? Ou o hábito de comer sempre a mesma pizza no sábado à noite ou na sexta à noite? Ou algumas regras do tipo, lembra daquele kit de primeiros socorros que tinha no carro e que algumas pessoas ainda têm? Ou aquela ideia do extintor ABC que foi colocado? Então, são todas essas ideias que a gente precisa nos
questionar. Será que aquilo é uma boa ideia mesmo? Será que eu preciso daquilo ali mesmo? Os exemplos do extintor e e da caixinha de primeiros socorros, ficou claro que eram absurdas. Aquilo instigava as pessoas a irem num acidente e usar a sua caixinha de primeiros socorros para salvar, quem sabe, uma fratura ali no crânio, né? Uma péssima ideia. Ficou terrível isso aí. E o extintor ABC instigava as pessoas a virarem bombeiros ali, né? Então, essas ideias merecem um questionamento, merecem um questionamento sobre quebra de padrões, e aí quando você pergunta se realmente você precisa, ou será que aquilo realmente é necessário, será que aquilo está trazendo um benefício, no momento em que você passa a questionar essas ideias, aí você percebe se essa ideia é ultrapassada ou não. Não perca o próximo episódio. Seja prático. Você busca sempre ser prático? Talvez seja um bloqueio também. É imprescindível mesmo ser sempre prático? A gente vai explorar algumas melhores utilizações para a pergunta EC. É lógico que a pergunta EC traz ideias criativas, mas existe uma melhor utilização para esse tipo de pergunta aí. E o que o grande Walt Disney dizia sobre ser prático? A gente vai conhecer os 3 principais personagens do Walt Disney e uma dica: não era o Mickey. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!